Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já viveram com pessoas deselegantes? Pessoas que não têm elegância nenhuma na vida. Eu falo assim, gente, sobre pessoas deselegantes. Eu já vivi com algumas pessoas assim, que eu acho assim de uma extrema falta, deselegante, falta de educação, né, pra mim. E uma coisa assim que eu acho muito, muito deselegante é a pessoa usar o celular dentro da igreja. Se quiser levar o celular, que dentro da igreja não era nem para levar o celular, em primeiro lugar, né? Mas tudo bem, se quiser levar o celular, deixa no silencioso. Sabe, porque a hora ali que o padre ou o pastor tá falando alguma coisa, aquele celular toca bem no momento. Ou começa a chegar mensagem. Gente, isso é muito deselegante. Todos olham para você. Ou que não seja nem na igreja, né? Que você qualquer lugar que eu falo, assim, que seja público, área da saúde. Aí tem quantas vezes que eu já vi lá no meu serviço, mães que levam os filhos para eles não ficar chorando, deixa aquele celular alto e a médica, o médico está atendendo, está tendo atendimento ali dentro. Então vira aquele inferno, sabe, de barulho. E aquela música tocando, e sabe, assim, que um acaba não entendendo o outro. Então, gente, isso aí é muito, muito deselegante mesmo, deselegante. Então, hospitais, clínica, tudo que é assim público, nada de celular ou deixar no silencioso. Não tem esse negócio assim de o filho querer, eu vou deixar o meu filho com o celular porque ele está chorando. Eu fui esses tempos no hospital fazer uma consulta e tinha uma criança de colo, gente, te juro. Uma criança que eu acho que não sabe nem andar ainda. E ela começou a gritar, ela começou a fazer birra. E nesse lugar é proibido. Ou você usa fone de ouvido, ou você não pode ficar com celular, porque é lugar que é da saúde, e eles também chamam pelo microfone, né? Então você tem que estar atento ali. E essa criança gritava, essa criança fazia birra, até que a mãe tirou o celular da bolsa e entregou. Quando entregou esse celular, a criança parou na hora de chorar. Mas por que essa criança fez essa birra? Porque isso aí já vem costume de casa. Qualquer birra que essa criança faz, eu tenho certeza que essa mãe entrega o celular na mão. Ai, por que entrega o celular? Eu entrego o celular para deixar em paz. Então, assim, então, tudo sem paciência. Para deixar para criança me deixar em paz, para criança deixar eu fazer o serviço. Então, começa já a criar a criança, desde pequeno, nesse mundo digital, né? Então, assim, é muito feio. Falar alto em público, eu acho horrível também. Tanto sem celular como o celular. Às vezes a pessoa tá no celular. Tinha uma pessoa uma vez que tava falando tão alto no celular, só que eu conhecia essa pessoa, né? Eu falei assim, nossa, mas com essa altura que você tá falando, falar a verdade, você não precisa nem de celular, porque com certeza a pessoa tá te ouvindo. Tão alto que tava falando. Então, assim, se eu vejo assim que é uma mensagem que a pessoa me mandou, ou se eu vejo que é algum áudio, o que for, eu tô dentro do lugar do consultório, ou eu saio pro lado de fora, ou eu vou no banheiro e ouço, porque às vezes é um áudio que não é nem para as pessoas ouvirem, né? E eu faço isso para não ser deselegante. E, gente, teve uma coisa que até hoje eu falo assim, eu não acredito no que eu vi. Eu tava dentro do supermercado e lá comprando minhas coisinhas, tal, tinha sido do serviço e comprando minhas coisinhas. E tinha uma mulher e tava bem vestida a mulher, sabe? Bem arrumada. E ela foi, te juro, gente, ela foi na maçã. Ela mordeu. Ela mordeu a maçã. Que depois, quando ela saiu, eu fui lá ver. Gente, eu só não briguei com aquela mulher porque eu falei assim, não compensa, né? Não compensa você entrar num atrito com a pessoa dentro do supermercado, lugar cheio de gente, aí no final quem ia ser essa educação seria eu, né? Mas quando ela fez isso, eu fui no local que ela tava, que ela mordeu a maçã, porque eu vi a maçã que ela pegou,
Ela mordeu para ver se estava doce e ela deixou lá, ela não colocou no carrinho dela, ela deixou lá e pegou as outras. E eu fui lá e eu vi a mordida, a mordida do dente dela na maçã. Eu peguei a maçã e joguei no lixo. Mas se essa pessoa faz isso, ela é acostumada a fazer em todas as frutas. E só que ela não leva a fruta, ela larga lá. Aí a outra pessoa vai e não vê e compra uma fruta desse jeito. Por isso, assim, quando vocês for comprar fruta, o que for para comprar, dá uma olhada em volta todinha para ver como que tá. Porque esse caso, assim, me surpreendeu tanto, tanto. Eu falei, misericórdia, como diz minha avó, filha, você vai ver coisa ainda nesse mundo que até Deus vai duvidar, e é verdade. Então, gente, deixa aí nos comentários se você já conviveu nessas situações de pessoas assim, deselegantes, de pessoas com celular alto em lugar público, ou falando alto, ou chega no lugar gritando, sabe? Ou fazendo barraco também, que é ser deselegante. Às vezes a pessoa assim tá bem vestida, você fala, nossa, né, numa finese toda ali, toda aprumada, e quando abre a boca é só para xingar, só sai porcaria da boca. Então, assim, a elegância passou longe. Não é a veste que vai definir ali a pessoa, né? Que não definiu nada. Então, deixa aí nos comentários se vocês já passaram por isso também. Eu acho que todo mundo já passou por isso, assim, de olhar e falar assim, como consegue? Como pode, né? Uma pessoa assim, tão deselegante desse jeito. Outra coisa também que eu acho assim, muito deselegante é quando você vai no mercado, às vezes o mercado tá bem cheio. Ou também se não tá tão cheio. Mas aí junta aquela rodinha de gente e fica no meio do corredor. E você tem que ficar pedindo licença, com licença para você passar. Porque eu acho assim, se querem se encontrar, vai na praça, vai numa sorveteria, vai num cinema, combinam e vai. Mas o supermercado, ele não é um shopping. Vai no shopping, aqui na minha cidade não tem shopping, né? Mas vai no shopping, vai na praça de alimentação, senta lá e fica lá conversando, né? Colocando os papos em dia. E a pessoa fica com os carrinhos ali tampando todo o corredor. E não dá espaço para os outros passarem. E às vezes a pessoa está na hora do trabalho, está com pressa ali, correndo, e aquelas pessoas atrapalhando. Talvez os aposentados, não tem o que fazer o dia inteiro. Ah, encontrei fulano, vou ficar aqui no corredor, né? Atrapalhando os outros passarem. Então, acho isso uma falta de educação tremenda, tremenda mesmo. Eu acho, assim, uma falta de elegância muito grande. Falar da vida dos outros, e especialmente da mulher alheia. Isso aí é muito feio. Eu moro aqui do lado de um bar, e um dia eu estava varrendo aqui na frente da minha casa, e eu vi eles falando, um falando da mulher do outro. Gente, eu achei tão feio, tão falta de postura, sabe? Ai, porque minha mulher... E começou a falar os assuntos, sabe? E eu varrendo, eu dei risada. Eu dei risada porque eu falei assim, meu Deus do céu. E eu falei, gente, a pessoa falando da mulher, da esposa, no meio de um monte de bebum. Aí depois que acontece alguma coisa, né? Que o amigo vai lá e chavecar a mulher do outro amigo de bar, né? Aí a pessoa não sabe o porquê, né? Se não respeitar o espaço do outro, sabe? Um dia eu tava vindo de Campinas e eu vim no ônibus Buser, então não tem o lugar, quem chegou pega o lugar, né? E tinha uma moça sentada do meu lado. Só que ela era tão espaçosa que ela abria os braços, ela pegava a parte do banco dela e a parte do meu banco. Eu ficava espremida no canto. Aquilo lá começou a me subir assim, um comichão, um estresse tão grande, que aí, só que assim, quando foi passando as cidades, as pessoas foram descendo. As primeiras pessoas que desceu, eu corri e mudei de banco. Porque eu falei assim, senão eu vou ter que empurrar
empurrar essa pessoa. Ou falar com ela, dá licença, você tá aqui totalmente do meu lado. Porque ela, assim, ela é tão espaçosa que ela pegou praticamente o meu lado. E eu falei assim, não. Então, assim, eu já assim, passei por situações em ônibus, quando eu vinha vindo de Cuiabá também, que eu tava me separando, eu tava assim, num momento muito, 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 muito difícil da minha vida, e sentou um homem do meu lado, tava sentado do lado, né, de um homem, e eu percebi quando ele começou a roçar o braço dele no meu braço. E eu já tava assim, tão assim, cansada, sabe, tão cansada de tudo, que eu só olhei pra ele e falei assim, faz favor de parar de passar o braço no meu braço, que eu tô vendo. Nossa, esse homem mudou até de lugar. Ele mudou de lugar. Eu falei assim, caramba, tô aqui sentado, fica toda hora roçando esse braço no meu braço. Então, assim, isso aí foi uma deselegância e uma pessoa sem postura também, né? De fazer isso com outra mulher, com outra mulher não, com uma mulher, né? Porque era um homem, não era uma mulher, uma mulher. Então, assim, só que eu falei assim, não, eu já tava assim, tão assim, cansada, eu tava tão assim, humilhada, tava tão desprezada, eu falei, agora vem uma viagem de 1.200 quilômetros de ônibus, dava 24 horas, eu falei, a pessoa roçando o braço no meu, eu falei assim, não, 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 só não. Outra coisa também que eu acho muito, muito deselegante é você ir na casa de alguém sem avisar. Gente, quando vocês forem na casa de alguém, avisa antes. Liga, dá uma ligadinha. Oi, você tá em casa? Você vai sair? Eu posso ir na sua casa? E de preferência, assim, leva alguma coisa, sabe? Se é no período da tarde, leva um bolo, leva alguma coisa pra você tomar um cafezinho da tarde com a pessoa, porque talvez a pessoa tá lá, mas ela tá totalmente despreparada, né? Como você já tá vindo da sua casa, vai passar pela, talvez, até pelo perto do supermercado, leva um bolo, leva um refrigerante. Eu falo assim, gente, não custa nada, né? E sempre avisar, porque a pessoa talvez tá despreparada ali. Não tá esperando ninguém. E a pessoa chega, bate palma. Oi, eu vim te visitar. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tirei o dia hoje para ficar de pijama. E chega aquela pessoa com a cara lavada para ir visitar, mas a pessoa nem pediu a visita. Então, gente, tem que ter o bom senso. O bom senso em tudo. Até você fazer uma visita para a pessoa, você tem que ter o bom senso. Sabe? Porque assim, tem gente que chega na hora do almoço. Tem gente que chega na hora do jantar, parece que assim, aquela hora sagrada, sabe? Aquela hora que a pessoa vai jantar, aí a pessoa oferece. Oi, fulano, quer jantar? E é o duro que a pessoa aceita, né? Ah, eu acho que eu vou aceitar, sim. Porque, assim, pelo menos eu evito de fazer janta na minha casa. Ainda tem a cara de pau de falar isso. Então, gente, nesse mundo tem muita, muita cara de pau. Tem muita falta de elegância. E eu falo assim, elegância é silêncio, é respeito, é educação. Não custa nada, sabe? Mas vale muito você ter esses pequenos gestos. Eu falo que são pequenos gestos, sabe? Que muda muito a sua vida. Sabe? Você vai ser vista não só como aquela pessoa inconveniente, não seja aquela pessoa inconveniente. Não seja. Sabe? Porque é muito difícil, sabe? Depois você sair da casa, a pessoa fala assim, nossa, que pessoa inconveniente, né? Só vem na hora do almoço, só vem na hora do jantar, então não seja. Eu sou muito desconfiada, né? Se eu for na casa de uma pessoa e eu ligar a pessoa e já falar alguma coisa, eu já não vou. Se eu encontrar a pessoa, dependendo do jeito, eu vejo assim pelo jeito da pessoa, como ela me trata. Então, assim, eu tenho assim esse desconfiômetro muito grande dentro de mim, para não ser aquela pessoa chata, para não ser aquela visita chata. Então, assim, não é assim, mas você é chata, que você não sabe receber as pessoas. Não, gente, não é isso. Mas você também tem que ter a educação de avisar antes que você está indo, para a pessoa ter a educação de receber você bem. Porque às vezes a pessoa não está preparada para te receber. Então, se você ficou até aqui no final desse vídeo, eu vou pedir para vocês deixar visita. Coloca o nome visita. Se colocou visita, eu sei que vocês ficaram até o final do vídeo, vocês me assistiram até o final.
E se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você fala assim, nossa, realmente eu tô sendo essa pessoa inconveniente, né? Que dá tempo de mudar ainda, né? Para você não ficar na boca do povo aí sendo mal falada. O vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like, comente. Se aparecer hype o vídeo, se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.